Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo e também deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, vamos lá. Olha só. Há diversos meios de se medir a intensidade de um campo magnético. Usando-se uma balança de dois pratos, com pratos P1 e P2, é possível fazer essa medição. A figura mostra um retângulo JKLM suspenso por um dos pratos de uma balança, a qual é constituído de um número n de espiras superpostas. Cada uma das espiras está inserida numa região de campo magnético B. Se o sentido da corrente for invertido, verifica-se a necessidade de colocar uma carga extra de massa m no prato da balança em que as espiras estão suspensas, para restaurar o equilíbrio do sistema. Considerando G a aceleração da gravidade local, determine a intensidade de B. Bem, aqui é uma imagenzinha menorzinha da balança, deixa eu só dar um zoom aqui rápido, certo? Qual vai ser a ideia? Vamos analisar o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Pois bem, então deixa eu ver se não está cortando a câmera, não. Então, primeiramente, ok, não é dado as informações do tamanho dos braços da balança. Então, vou chamar este aqui de D1 e este aqui de D2, certo? Pois bem, inicialmente, vamos considerar que exista forças P1, que é a peso do prato 1, e P2, peso do prato 2. Ok? Bem, essa é a primeira consideração. A segunda é com relação à força magnética sobre a espira neste campo, né? Bem, descendo aqui um pouquinho, ok? O que acontece? Se observarmos o sentido da corrente, ela está para a esquerda no momento em que a espira passa pelo campo. Tá? Pela regra da mão direita, nesta primeira situação, nós teríamos então uma força vertical para baixo, magnética. Quando invertemos o sentido, a força passa a ser vertical para cima, tá? Que é a força magnética também, só que aí com sinal trocado, pois aí inverteu o sentido, certo? Embora a gente costume colocar para cima como sentido positivo, aqui a questão de sinal é simplesmente para informar o sentido oposto, tá? E bem, as laterais não vão influenciar, pois em cada uma a corrente vai ter sentidos opostos. Isso vai fazer com que gere forças magnéticas de sinais opostos que se anulam, né? Vamos dizer, entre uma haste e outra, certo? Então, como é que vamos realizar essa questão? Tá? Aqui não está dando para ver direito, mas, primeiramente, vamos considerar a situação do torque resultante. Como temos um equilíbrio, o torque resultante do sistema, o torque resultante tem que ser igual a zero, ou seja, a soma de cada um dos torques que estão agindo, ok? Pois bem, então verificamos que na situação 1, onde a corrente não foi invertida ainda, temos que o torque proporcionado pelo prato P1 vai ser P1 vezes D1. Forças estão perpendiculares aqui, então não tem que colocar o seno, né? Bem, do outro lado temos P2, D2, tá? Ou podemos trabalhar com a força resultante, P2 mais Fm. E isso aqui vezes D2, né? Isso na situação primeira, onde temos tanto a força magnética quanto a força peso de prato 2, né? Tentando gerar torques em sentido horário. Quando se inverte o sentido da corrente 2, nós teremos P1 vezes D1, né? O outro lado continua a mesma coisa, só que vamos ter o peso do prato 2 menos a força magnética, pois agora ela inverteu o sentido, então ela passa a ser uma diferença aqui, né? Estamos trabalhando o módulo dos torques no sentido horário deste lado aqui da equação, ok? Só que aí tem o incremento de uma massa m, que vai gerar um peso mg no lado D2 da balança. Claro, aqui eu fiz um exemplo bem... Eu fiz uma situação considerando a distância dos braços, o peso dos pratos,
que é para determinar a situação geral, para mostrar que não vai fazer diferença a gente não saber tais informações, né? E aqui a segunda situação, temos a massinha mg para manter o equilíbrio. E olha só, como o lado esquerdo se manteve o mesmo, P1D1, basta nós igualarmos esses dois termos dentro do parênteses, né? Dessa forma a gente anula a dependência, a gente descarta a dependência das distâncias dos braços aqui. Ou seja, teremos o que, basicamente? Teremos P2 mais Fm, força magnética, igual a P2 menos Fm mais mg. E veja que como eu tenho P2 dos dois lados, eu posso cancelar eles. E aí, agora a gente descarta a dependência do quê? Do peso dos pratos. E a gente trabalha unicamente em função da espira e da massa, né? Colocada ali. Por isso que eu poderia considerar as distâncias iguais aos pratos, ou os pratos sem peso, com massa nula. Mas, pensando na situação geral, vemos que não faria diferença, né? E aqui, passando esse termo para o outro lado, temos 2Fm igual a m vezes g. Tá? De fato que então Fm, a força magnética, vai ser massa vezes a gravidade, aceleração gravitacional, sobre 2. Né? Fazendo aqui ao lado agora, analisando, só ver se não vai pegar na gravação, não. Força magnética, para o caso de uma corrente que passa, não por uma espira, mas que passa por uma barra, né? Mas neste caso nós temos N barras passando, né? Vai ser o quê? N vezes B vezes I vezes, neste caso, A, que é o comprimento da barra que é dado na questão, certo? E isso aqui tem que ser igual a mg sobre 2. Passando todos os termos para o outro lado para isolarmos o campo, que é o que se deseja encontrar, vamos obter aqui o seguinte: m vezes g divididos por 2 vezes n vezes i vezes a. Todas essas informações estão sendo dadas aqui no final do enunciado, são os dados da questão, então basta agora nós substituirmos. Vamos ter ali, para a massa, 10 gramas, que é 10 vezes 10 na menos 3 quilogramas. O g da gravidade nessa questão vale 9,8. Divididos por 2 vezes o número de espiras, que é 100, então vou colocar um 10 na 2. A corrente elétrica é 0,01, que é 10 na menos 2. E o tamanho de A, que é justamente o comprimento que seria a barrinha, que vai estar sob a ação do campo magnético, é de 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 na menos 2. Certo? Uma coisa que podemos aqui fazer é o 10 na 2 com 10 na menos 2, que vai acabar dando 1 ali, aquela multiplicação, né? Outro ponto que podemos já cortar é 2 vezes 5 dá 10, corta com o de cima. Vamos ter 9,8 vezes 10 na menos 3 com 10 na menos 2, vai dar 10 na menos 1. E resolvendo aqui, achamos 0,98, como se trata de campo magnético, 0,98 Tesla. Então aqui nossa resposta final, né, a intensidade de B, é de 0,98 Tesla. A intensidade do campo magnético nesta situação. Certo, pessoal? Bem, a questão era essa, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? Sempre respondo quando der. E bem, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Então, por hoje era isso. Desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima.